Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Vamos nos sentando e rezando, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? 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 Obrigado. Amém? Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Deus seja louvado, viu? Muito, muito mesmo. Muito obrigado por cada um que veio. Pessoal, tem muita gente em pé. Se vocês quiserem, vocês estão em pé, estão no fundo, de repente, pode chegar aqui, a gente é tudo igreja, pode desmontar, põe cadeira no meio, pode cortar aqui, é tudo nosso, amém? Amém? Você está em casa aqui. Qual é o nome da sua cidade? Tem muitas cidades aqui hoje, né? Queria acolher com um grande abraço aqui, em nome de todo o setor juventude dessa paróquia. Cada um de vocês, em nome da Colo de Deus, da comunidade de Missão Metanoia. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que essa noite seja uma noite onde nós tenhamos uma experiência com Ele. Amém? Pessoal, pedi uma ajuda de vocês. Nós estamos em muitos. Então olha para o seu irmão e faz assim para ele. Psss. Diga assim para ele: agora nós vamos ouvir a palavra. Amém? Então agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então agora não é hora de tirar foto. Agora não é hora de mexer em celular. Agora não é hora de ficar conversando. Agora é hora de nós mergulharmos na palavra de Deus. Amém? Amém? Vocês sabem que tem um santo da igreja católica chamado Santo Irineu. Levanta a mão todo mundo que eu vou ensinar geral. Levanta a mão todo mundo, levanta a mão, levanta a mão. Todas as vezes que eu falar o nome de um santo, você vai levantar a mão, virar a mãozinha assim e fazer comigo? Sensacional. Amém? Tem um santo da igreja chamado Santo Irineu. Ele diz assim, que quando eu rezo, eu falo com Deus. E se eu leio a Sagrada Escritura, Deus fala comigo. Se eu rezo, eu falo com Deus. E se eu leio a palavra, Ele fala comigo. E aí eu pergunto a você, juventude, Deus tem falado com você? Ei, a Bíblia não foi feita para ficar no Salmo 90 para espantar capeta. A Bíblia foi feita para ler. Eu costumo dizer que a Santa Palavra de Deus não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. E nessa noite nós vamos falar de algo que talvez pegue você. Nós vamos falar de algo que talvez vai te machucar um pouquinho, porque você vai descobrir que você está dentro da igreja, mas não significa que você é um homem de Deus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós vestimos camiseta de igreja, mas não significa que nós somos homens de Deus. Às vezes a gente frequenta a igreja e não significa que nós somos de Deus. Sabe por quê? Porque os cachorros também entram dentro da igreja e não rezam. A base de tudo é sempre uma palavra chamada oração. E Jesus vai dizer assim no seu evangelho. Ele chama os homens, ele chama aquele homem que lê a palavra. Aquele homem que lê a palavra.
que ouve a palavra e as coloca em prática, ele compara esse homem, ele chama esse homem de um homem prudente, um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Por quê? Vem ventos, tempestades, fortes chuvas, e aquela casa não é desmoronada, porque aquele homem construiu a sua casa na oração, ele construiu a sua casa na verdade do Evangelho. Mas ele também chama de insensato, em algumas traduções até de imprudentes, aqueles homens que escutam a palavra, que leem a palavra, mas não as colocam em prática. O Senhor chama esses homens de insensatos, imprudentes. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você é insensato? Nós precisamos ter uma vida de oração, até porque Jesus era um homem de oração. Quantas e quantas vezes no Evangelho nós vamos ler que Jesus estava com os seus amigos e ele se retirava para falar com o Pai. Ele se retirava para rezar, para orar. Ele sendo Jesus, o Deus humanizado. Se Jesus rezava, se Jesus sabia que tinha uma necessidade de orar, porque eu e você não rezamos? A oração, ela é a arma mais poderosa contra o demônio. Esta oração, ela é a arma mais poderosa contra o demônio. Existe um santo da Igreja Católica chamado São João da Cruz. Ele diz assim, São João da Cruz diz assim, minha gente, presta atenção, que Satanás tem medo de um homem que reza, assim como ele tem medo do próprio Deus. Satanás tem medo de um homem e uma mulher que reza, assim como ele tem medo do próprio Deus. O mesmo Deus que Satanás tem, o mesmo medo que Satanás tem de Deus, ele tem de mim e de você, se formos um homem de oração. Mas eu pergunto a você: Satanás tem medo de você? Satanás tem medo de você? Ei, pera. Uma vez, os discípulos foram expulsar um demônio. E quando eles estavam rezando por aquele demônio, eles estavam rezando por aquela pessoa, tentando expulsar o demônio, e olha que eles expulsavam o demônio em nome de Jesus. Eles expulsavam o demônio em nome de Jesus. Eles diziam: em nome de Jesus, saia. Ei, os discípulos tomaram um couro. Ei, eles não conseguiram expulsar, falando em nome de Jesus. E aí eles foram perguntar para Jesus. Eles disseram assim: Senhor, nós falamos em teu nome, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus olhou para eles e disse: é que existem certas cascas de demônio que só são expulsas com jejum e oração. Com jejum e oração. Existem certos demônios na minha vida e na sua vida que só vão ser expulsos com oração. Um grande amigo meu, pregador, chamado Irmão Trovão, diz assim: que quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Sabe qual que é o meu problema e o seu? Nós ainda acreditamos que vestir camiseta de igreja faz a gente ser um homem de Deus. Ei, não. A palavra de Deus diz assim, que aquele homem prudente é um homem que, quando no Evangelho de Mateus diz assim, que ele vai para o seu quarto, tranca a porta, e aí é só ele e Deus. Sabe qual que é o meu problema e o seu? É que nós começamos a falar palavras bonitas demais para o Senhor. Nós inventamos muitos nomes que são Ele, e Ele é tudo isso. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Yeshua. Ele é tudo isso. Mas um dia os seus discípulos perguntaram: Senhor, então nos ensine a rezar.
Nos ensine a rezar. Nos ensine a rezar. Ei, você sabe rezar? Os discípulos falavam: Senhor, me ensine a rezar. Nos ensine. E o Senhor disse assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9: eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja, venha a nós o vosso reino. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal. Por quê? Se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. O Senhor começa a dizer assim, que Ele quer nos ensinar a rezar, e Ele ensina a gente chamando Ele de Pai. Aprenda uma coisa: Deus está nos chamando, ensinando hoje a chamar Ele de Pai. A chamar Ele de Pai. Porque Ele é Pai. Só que Ele diz assim na oração do Pai Nosso, que muita gente não devia rezar. Ele diz assim: olha, se você perdoar, na medida que você perdoa, você será perdoado. Ele diz assim, que se você perdoar, na medida que você perdoar, é que você será perdoado. Quando você reza, você fala: Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados dos meus irmãos que me ofendem, assim como eu perdoo as ofensas dos meus irmãos. Nós estaria tudo no inferno se Deus não fosse misericordioso, né? Porque na igreja está cheio de gente com o espírito Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Esses dias uma menina falou assim: mas eu sou assim. Então eu falei: então morra e vá para o inferno. Sabe por quê? Porque se o seu caráter, se você frequenta a igreja e você ainda não é mudado, transformado, restaurado, não sofre uma metanoia por esse evangelho, me desculpa, mas o evangelho que você serve é o evangelho pirata do Paraguai. Satanás, ele não tem medo de quem anda com a Bíblia no braço. Satanás, debaixo do braço. Satanás não tem medo de quem usa a camiseta no Metanoia da Cola de Deus, ou sei lá da onde. Satanás não tem medo de quem canta a Cola de Deus. Satanás tem medo de um homem de oração. Satanás tem medo, e talvez seja por isso que o seu grupo de jovem é o grupo falido, porque não tem quem reza, tem quem dá showzinho, espetáculo, quem gosta de levantar os braços e falar: Senhor, olha, nós somos isso. Mas olha, está cheio de grupo de jovens que quando faz as festinhas com fraternização, coloca a musiquinha do mundo. Quer falar que é de Deus, mas não está afim de pagar preço, não está afim de morrer, fala pornografia, gosta de uma masturbaçãozinha, de tudo que é errado, bebe de vez em quando e fala: ai Gil, mas eu bebo socialmente. Ei, quem bebe socialmente, bebe social e mente. Não tem mais gente a fim de morrer pelo evangelho. Não tem mais gente a fim de dar vida pelo evangelho. Nós queremos dar a vida. Nós queremos dar a vida.
essa modinha que pode tudo agora. Senão você é preconceituoso. Falei até pregava isso para nós ontem. Senão agora você é um preconceituoso se você não concorda com casamento com homem, mulher com mulher. Não, meu filho, eu concordo com a palavra de Deus. Ai, Gil, mas você não pode falar assim. Mas você não pode falar assim. Tá cheio de casalzinho de namorado que dorme na casa de namoradinha. E aí no final de semana ele veste a máscara da santidade e ele começa a falar: ó Deus poderoso. Mentira, hipócrita. Nós precisamos da verdade, porque nós vivemos para a verdade, com a verdade. Nós somos da verdade de uma oração. Nós precisamos ter gente que reza, gente que paga preço. Não adianta cantar, pregar bonitinho e não viver. Não adianta. Não adianta se você não rezar. Tem gente que usa terço no pescoço, tem gente que usa terço no bolso. Esses dias uma menina falou a mim: ai, Gil, eu me livrei de um acidente e tenho certeza que foi o terço que eu estava no bolso. Eu falei: filha, terço não é amuleto de sorte não, filha. Terço foi feito para rezar. Terço foi feito para rezar. Terço não é bijuteria. Terço foi feito para rezar. Só que desculpa, em 15 minutos você reza um terço. E a verdade não é que muitas vezes você falha. Se você não tem 15 minutos para Deus, me desculpe, mas você não é um homem de oração. Você não é um homem de oração. Olha para o seu irmão e fala assim: eu estou com vontade de dar um couro em você. Diga para ele: eu tenho vontade de dar um couro em você. Olha, pera. Mas tem gente que acha que oração, é coisas de sentidos. Tem gente que fala assim: olha, ai, eu não senti aquele fogo. Quem foi que disse que você precisa sentir fogo? Tem gente que dizia, uma menina falou assim: ai, eu senti uma energia. Eu falei: filha, aqui não tem energia não, que a energia é só com o dedo na tomada. Não é assim? Aqui tem unção, aqui tem fogo de Deus. Só que a gente quer, tá afim. Tem gente que fala assim: ai, eu não senti Deus, eu não fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Nunca repousei. Quem foi que falou que o repouso é o lacre? Agora você é cheio de Espírito Santo. Para de ser besta. A oração, minha gente, o nome da minha comunidade é metanoia, que significa mudança de pensamento, de mente. Eu costumo dizer uma coisa a vocês: eu por muitas vezes não sinto Deus, mas eu não estou na igreja por causa de sentidos. Eu tomei uma decisão por Deus. Sabe o que é decisão? É quando você não está sentindo mais nada, e mesmo assim você está com Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim, que nós precisamos ter uma decidida decisão. Sabe qual é o meu problema e o seu? É que se nós começamos a rezar e a nossa oração não é atendida, o que a gente faz? Para de rezar. Ou vai atrás de qualquer seita do inferno, ou vai atrás de umas coisinhas aí, espiritismo, macumbaria, e vai fazer um negocinho, e vai falar assim: ai, aqui eu acho que eu vou ter. Se um cara falou: Gil, eu prosperei. Eu falei: prosperou em quê? Em dinheiro? Eu quero prosperar para o céu. Ei, às vezes a sua oração não é atendida, mas aprende uma coisa: toda oração, repita comigo, toda oração produz fruto. Toda oração produz fruto. Mas olha para mim, às vezes ela demora. Não precisa repetir não. É
que às vezes a oração demora, e nós não temos paciência de esperar, e aí nós estragamos tudo. Nós estragamos tudo, que nós falamos: ai, Deus está demorando demais. Aprenda uma coisa: um dia eu rezei para a conversão da minha casa, e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando e nada acontecia, 4 anos esperando e nada acontecia. E eu um dia estava no grupo de oração, no meu quarto ano, 5º ano de igreja. Eu morava numa cidade chamada Bebedouro. Tem gente de Bebedouro aí? Cadê a galera de Bebedouro? Morava lá, frequentava o grupo Santa Terezinha. E uma vez eu no grupo Santa Terezinha, 5 anos pedindo só a conversão da minha casa. Eu lá pedindo a conversão da minha casa, falei: Senhor, converte a minha casa. Só que já aconteceu de você rezar e nada acontecer? Já aconteceu com você assim ou não? O que para você é tempo, para Deus é tratamento. Deus não demora, Ele capricha. Ei, eu estava, pera. Eu estava lá no meu grupo de oração, no meu 5º ano de igreja, falando: Senhor, converte a minha casa. E nada acontecia. E eu já era servo. Já achava que tinha uma autoridade com Deus, porque eu era servo. E aí chegou um menino pela primeira vez no grupo de oração. E quando ele chegou no grupo de oração, assim, primeira vez, eu falei: conheci o passado dele. Falei: conheci na minha cidade. Falei: conheci esse moleque, que ele quer na igreja. Aí ele chegou, sentou, começou a rezar do meu lado. E aí ele rezando do meu lado, ele fez assim, levantou o braço e falou: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Primeira vez que ele estava no grupo, gente. Eu levantei o braço e falei: vou ouvir o que ele vai pedir. De repente ele pegou e falou assim: Senhor, é um pedido ousado. Eu olhei e falei: tá abusado, negão. Até que ele olhou e falou assim: Senhor, eu gostaria de pedir que a minha família viesse inteira para a igreja. Ei, eu estava pedindo isso 5 anos. Olhei para ele, bati no ombro dele e falei: filho, fila. Faz 5 anos que eu estou aqui. Você chegou agora e já quer essa família na igreja? Ei, na outra semana, chuta quem chegou no grupo de oração com a família inteira. Ele e a família inteira. Eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, não é possível que eu estou rezando tanto e nada acontece. Esse chegou ontem e já está com a oração atendida. Sabe o que eu aprendi? Deus falou assim: vem cá, pregadorzinho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou te tratando. Continue a rezar. Sabe por que Deus ainda não atendeu a sua oração? Porque talvez se Ele atender, você foge dele. Eu já vi um monte de gente pedindo namorado na igreja, e quando Deus dá um namorado, a pessoa some do grupo de oração. Eu já vi um monte de gente, Deus falando assim. Obrigado, meu senhor. Eu já vi um monte de gente, Deus falando assim. A pessoa pedindo: Senhor, me dá um trabalho. Deus vai lá e dá o trabalho para a pessoa. E aí você perguntou: por que você não está indo na missa? E a pessoa fala assim: ai, é que eu estou cansando tanto no meu trabalho, não estou tendo tempo. Ei, aprenda uma coisa: se te tirou da igreja, não foi Deus que deu. E se não foi Deus que deu, já sabe quem deu, né? Deus, a palavra dele diz assim, que Ele é um Deus ciumento. Ele é um homem ciumento. Tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de mim, de você. Você acha que Ele daria alguma coisa para mim e para você que tiraria da presença dEle? Ei, a nossa vida precisa ser uma vida de oração. Oração é intimidade. Deus não demora. Ele vai atender. Ele vai atender. Só que continue a insistir. Não pare. O problema é que eu e você relaxamos. Eu e você relaxamos. Nós paramos muito fácil de rezar, gente. É verdade ou não é? Você sai do retiro, sai do acampamento, você fala: a partir de hoje eu só vou rezar. Reza 1, 2, 3 dias, no outro dia você está parado já. Sabe por quê? Porque você não tem uma vida de oração. Vou contar para vocês. Quando eu morava em Bebedouro, lá tinha um padre, que agora é bispo.
E ele me atendia de 15 em 15 dias, chamado Dom Milton Kenan, bispo de Barretos. E Dom Milton é um dos meus melhores amigos. E ele me atendia em direção espiritual. E um dia ele falou assim: Gil, eu vou te ensinar a rezar. E eu disse assim: tá bom, padre? Ele era meu padre. Eu falei: tá bom, padre? Ele falou assim: a partir de hoje eu quero que você reza 1 hora por dia. 1 hora por dia você vai vir aqui, vai rezar diante de Jesus sacramentado 1 hora por dia. Eu falei: tá bom, padre, 1 hora por dia, tranquilo. No primeiro dia, eu encontrava ele de 15 em 15 dias, gente. No primeiro dia, eu rezei 1 hora. No segundo dia, 1 hora. No terceiro dia, 1 hora. No quarto dia, subi de nível, rezei 2 horas. Quinto dia, 2 horas. Sexto dia, subi mais 3 horas por dia. Eu sei que chegou no 12º dia, eu estava rezando 6 horas por dia. Sabe por quê? Porque eu sou Gil Mota. 15º dia, meu padre me encontrou, eu estava rezando 7 horas por dia. Ele olhou para mim e falou assim: aí, Gil, como é que está a sua vida de oração? Eu falei: eu estou aleluiado, eu estou cheio do Espírito Santo. Ele disse assim: parabéns. E como é que está a sua vida de oração? Como é que está aquela que eu falei para você fazer? Eu falei: padre, o senhor não está entendendo. O senhor me pediu 1 hora, eu estou rezando 7 horas. Ele olhou para mim e falou assim: Gil, quantas horas eu pedi para você rezar? Eu falei: 1. Ele disse: quantas você está rezando? Eu falei: 7. Ele olhou e disse assim: Gil, explica uma coisa. Quantas horas eu pedi para você rezar? Eu falei: 1. Você está rezando quantas? Eu falei: 7. Ele coçou a cabeça e falou assim: quantas horas eu pedi para você rezar? Eu disse assim: 1. Você está rezando quantas? Eu falei: 7. Ele falou: Gil, eu preciso entender uma coisa que eu acho que eu não estou entendendo. Quantas horas você está rezando por dia? Eu falei: oh, meu Deus, rezando 7. Eu pedi quantas? 1. Ele falou assim: Gil, você tem um problema. Eu falei: que problema é esse? Eu estou rezando a mais. Ele disse assim: esse é o seu problema. Porque no dia que estiver gostoso, você reza até 10 horas. E no dia que estiver ruim, você não reza 5 minutos. Porque você não tem disciplina na sua vida de oração. Sabe o que é que o meu problema e o seu? É que eu e você não temos disciplina na nossa vida de oração. Pode perceber? O catecismo da Igreja Católica diz assim: que a oração é uma luta, é um confronto contra o demônio e contra nós. Gente, nós não gostamos de rezar, não. É verdade ou não é? É verdade ou não é que você pega para rezar o terço, dá um sono? Sim ou não? Já viu quando você está numa pregação ou na missa e bate aquele sono? Quem já aconteceu que fala? Já aconteceu comigo. Não, abra a boca, vai, revele-se. Diga: já aconteceu comigo. É combate. E por que é combate? Porque Satanás sabe que se nós rezarmos, nós destruímos ele. Pera. É verdade ou não é que a gente está na missa com sono? Acabou a missa, o sono foi embora. Tem dia que a gente está no nosso grupo de oração, rezando, nas nossas orações, nos nossos abastecimentos, e o povo está tudo cansado, tudo com sono. Aí acabou, eles falam assim: vamos comer um lanche? Eu falo: mas vocês não estão com sono até agora, vai dormir. É verdade ou não é que a gente está na missa, nosso celular começa a tocar, WhatsApp começa a vibrar. Sabe por quê? Que é confronto. Ah, mas por que acontece isso? É culpa de Satanás? Do meu celular tocar? Não, é tua, que você não desligou o celular para estar na missa.
Ei, irmão, a oração também é um comprometimento. E nós não queremos rezar. Nós temos preguiça. Eu vou, para terminar aqui, para nós falar da missa rapidinho, eu anotei um negocinho que eu queria falar para vocês. O quanto que o demônio tenta contra você, e você não percebe. Só que aprenda uma coisa: a luta para vencer o demônio, qual que é? Orar. Qual que é? Oração. É oração. O segredo é adorar. Tem um santo da igreja católica chamado São João Bosco, apóstolo da juventude. Ele diz assim, que se você quer muitas graças, visite muitas vezes o sacrário. Quer poucas graças? Visite poucas vezes o sacrário. Eu e você precisamos rezar. Só que olha o que Satanás faz. A gente não gosta muito de rezar. Você prefere a praia ou rezar? Não tem problema não, filho. Seja sincero. Rezar nem sempre é gostoso, não. Nem sempre é, não. Já ouviram falar de um homem chamado São Padre Pio de Pietrelcina? Maravilhoso, meu santo de devoção. São Padre Pio, ele era um homem que bilocava. Ele estava aqui e podia estar em outro lugar. São Padre Pio, ele recebe os estigmas. São Padre Pio era um homem de oração. São Padre Pio, só para vocês terem uma ideia, ele rezava 100 terços por dia. Uma vez uma moça perguntou para ele, falou assim: Padre Pio, você reza 100? Como você consegue? Sabe o que ele disse? Como você não consegue? E um dia perguntaram ao Padre Pio: Padre Pio, o senhor quer ser conhecido como? Depois da sua morte? Como o santo que biloca? Como o santo dos estigmas? Ele disse: não, eu quero ser conhecido como um homem de oração. Eu decidi na minha vida, sabe o que eu quero ser conhecido? Como um homem de oração. E você? Quer ser conhecido como o bonitinho do seu grupo? Quer ser conhecido como? Como o riquinho? Quer ser conhecido como? Eu quero pregar, quero ser um bom pregador. Amém, irmão? Mas antes de pregar, seja um homem de oração. Antes de cantar, seja uma mulher de oração. Até porque eu quero dizer para metade de gente aqui que é servo de grupo de oração. Tem muito grupo de oração que, ao invés de fazer um trabalho para a igreja, ao invés de fazer um serviço para a igreja, está fazendo um desserviço. Sabe por quê? Todo mundo transa com todo mundo. Todo mundo gosta de dar uma bebidinha, gosta de uma baladinha. Um dia canta Colo de Deus, outro dia está cantando funk, sertanejinho, pagodinho. Você não é quente nem frio, você é morno. E o morno Jesus vai vomitar. O morno Jesus chama ele de vômito. E sabe que tem muito grupo que hoje é só vômito. Porque não tem um que reza, não tem um que paga preço, não tem um que jejua. E a missa é um sacrifício. E deveria ser mesmo, porque é um sacrifício real. Quantas missas você vai por semana? Só de domingo? Imagina se arrumasse uma namorada e ela falava: você vai namorar comigo só de domingo. E 1 hora na semana, viu? Você não pedir 1h30, eu já falo, está exagerando. Sabe qual é o meu problema, o seu? É que eu e você queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos Deus. Tem um monte de gente usando, falando que agora é consagrado à Virgem Maria, e põe em cadeia, não sei o que, não sei o que. Eu sou escravo da Virgem Maria. Ô bênção, aprende uma coisa: não põe para fora o que ainda não está dentro. Não precisa colocar para fora o que ainda você não colocou para dentro. Nós precisamos começar a adorar, adorar ao Senhor. Se você não rezar, você não vai conseguir. Sabe por que essa depressão insiste na sua vida? Sabe por que o seu casamento está em ruínas? Sabe por que você não consegue muitas coisas da sua vida? Sabe? Porque você não reza. E quem não reza é um prato cheio para o inimigo.
Mas uma casa de oração, ela é construída pela rocha. Vai bater, vai bater, vai bater a tempestade. Isso não nos impede não, gente. Não. O ano passado eu perdi meu pai. Mas eu sei o que o Senhor fez na nossa vida. E lá eu me lembro no caixão do meu pai. Eu olhava para ele, mas eu queria cantar era para Jesus. E eu cantava até uma música dos meus amigos da cola, que eu dizia: Senhor, mesmo que na dor eu não consiga ver, eu ainda vou te adorar. Sabe por quê? Quem é que para um homem de Deus? Quem é que para um homem de Deus? Quem é que para uma jovem de Deus? Ele é como Paulo, uma locomotiva que não para de pregar o Evangelho. Quem é que para um homem de Deus? Quem é que vai parar você? Se a depressão bater na sua casa, será que ela vai parar você de rezar? Não pare, continue a orar. Porque a oração, ela chacoalha o inferno. Se está no desemprego, continue a orar, a ir na igreja. É como um casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nós vamos continuar com o Senhor. Quem vai me separar do amor dele? Nem a morte, nem a tribulação, nem a espada. Nada me separará do amor de Jesus. Quem te tirou de Deus? Uma decepção com um coordenador? Ah, minha gente, pode acreditar, diante de você não tem ninguém santo aqui não, viu? Já errei pra caramba na igreja, mas também já fui muito perseguido. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu não fico olhando homens, eu fico olhando ao meu Senhor. Ei, não estou buscando aplauso, não, eu busco a Deus. E você? Sabe qual é o meu problema e o seu? É que nós estamos buscando as promessas de Deus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu não vim buscar a sua promessa, eu vim te buscar. Esses dias eu falei para uma menina, eu falei assim: minha filha, busque a Deus, não as promessas dele. Ela falou: como assim? Eu falei: eu estou buscando ao Senhor. Sabe por quê? Quando eu busco a Deus, as promessas dele vão me alcançar. Quer a fim de pagar preço? Tá afim? Quero terminar falando que Satanás tenta, as armas de Satanás contra nós: a distração, a preguiça na hora de rezar. Quem tem preguiça para rezar? Começa a rezar o terço. Agora tem uma modinha que fala assim, tem um povo que fala assim: ai, se você começa, porque o povo vai rezar o terço deitado na cama 2 horas da manhã. E aí fala assim: Nossa Senhora termina. Olha para o seu irmão e fala assim: eu vou te dar um couro. Filho, se você não rezar, eu acho que Nossa Senhora ficou olhando e falou assim: você não vai rezar não? Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, amém? Nós precisamos ir à missa. Até porque São Padre Pio, ele diz assim que a missa é tudo. São João Paulo II vai dizer que a missa é o sol dessa terra. Meu irmão, sabe o que é a Santa Missa? Sabe? A missa é a atualização do Calvário. É como se nós voltássemos 2000 anos, nós pegássemos a cruz do nosso Senhor e trouxéssemos para a nossa paróquia. E aí então, como é que você assistiria? Como é que você participaria da paixão do nosso Senhor, que morreu não porque deu todo o sangue, mas porque deu todo o amor? Como é que você participa? Olhando no celular, com roupinhas indecorosas, mascando chiclete de bonezinho, conversando com o irmão, falando a roupa da menina, conversando dos outros. A missa é tudo. Ai, se eu e você soubéssemos o valor da Santa Missa. Ah, se nós soubéssemos o que é um padre. Inclusive,
Eu estou por aqui com um povo imaturo dentro da igreja, principalmente com o padre. Você sabe, o menino falou assim para mim: o padre peca. Ontem eu até aprendi com o Frei Gil, o padre bebe, eu não sigo o padre, eu sigo o Senhor. Eu não sigo o padre, eu sigo o Senhor. Mas eu sei que o padre está na persona Cristo em muitos momentos dele. Tem gente que o padre sai da paróquia e o povo faz abaixo-assinado. Tem gente que é tão imaturo que o padre sai da paróquia e fala: vamos fazer uma caravana para assistir a missa do outro padre, do padre. Imaturos. Imaturos. Acaso não sabeis que nós buscamos é o Senhor? Que a igreja é muito mais sábia do que eu e você junto. Ai, mas eu não vou gostar desse padre. Tem gente que cumprimenta padre do jeito que cumprimenta eu. Tem gente que fala assim: e aí, padre? Ah, se você fizer isso perto de mim. Gente, sabe quem é o padre? O padre, se eu rezar num pão, se eu começar a rezar e falar ricanta, lalabaixo, ricanta, Pai Senhor, fogo, 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 sabe no que o pão vai se transformar? Sabe? Num pão com oração. Mas se o padre rezar, acontece uma coisa chamada transubstanciação. A substância do pão se transforma em carne, a substância do vinho se transforma em sangue. As mãos do sacerdote, eu costumo dizer, é idêntica ao ventre da Virgem Maria. É por isso que nós temos que beijar sim a mão do padre. São Francisco de Assis, ele dizia assim: ele beijava o chão se ele soubesse que um padre tinha passado por lá. Porque o padre nos traz Jesus. E eu e você nos damos ao luxo de falar mal de padre. Olha para o seu irmão e fala: eu verdadeiramente vou te dar um couro. Diga para ele assim: muda de vida, querido. Volte a adorar ao Senhor. E para a gente terminar, eu quero falar para vocês de alguns santos. Ei, quer ser cristão? Aprenda uma coisa: existe muita religiosidade e pouca espiritualidade. Sabe o que é religiosidade? Calma, não estou falando que religião é ruim, não. É porque eu sou católico, apostólico, romano, mariano com muito roxo. E fora da igreja não há salvação. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente religiosa. Sabe quem é religioso? Sabe como é que você é religioso? Religioso é aquele povo que faz caravana para Aparecida do Norte. Sabe? Sabe quem é? Sou o coordenador da caravana. Mas bebe, tem amante, não muda de vida. Religioso. Tem nada espiritual. Porque quando nós rezamos, a oração nos muda. A oração tem que nos mudar. Sabe quem é religioso? Religioso é nós que usa camiseta de igreja, que fala para os outros: eu sou do grupo de oração, não sei o que. Mas as atitudes não são. Religioso é aquele que fala assim: eu não assisto isso, perto dos outros. Mas dentro da casa está viciado na rede de esgoto de televisão. Gosta de uma musiquinha sertanejinha, um pagodinho, um funkinho. Ei, irmão, tá a fim de pagar preço?
Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, ó: quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. E nós não queremos cruz. Nós não queremos cruz. Nós queremos ter uma vida light. Nós queremos ter uma vida legal. Nós queremos ter uma vida legal. Uma vida boa. Porque assim é o Evangelho. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Já ouviram falar de um homem que a patrística ensina, chamado São Policarpo de Esmirna? Um dos meus santos de devoção. Foram prender Policarpo. E sabe por que prenderam Policarpo? Porque Policarpo adorava. E quando foram prender, falaram assim: Policarpo, nós vamos te levar preso. Policarpo falou assim: pode me levar, eu já estou preso há muito tempo. Disseram assim: Policarpo, então nós vamos te jogar para os leões, para eles te devorarem. E Policarpo disse: pode me jogar para os leões, eu quero ser um trigo na boca dos leões. E aí disseram assim: Policarpo, você não tem medo nem de ser preso e nem de ser devorado pelos leões? Policarpo, então nós vamos te jogar vivo no fogo. E Policarpo olhou para eles e falou: o quê? Pode me jogar, porque o fogo que vocês vão me colocar é um fogo que logo se apaga, mas o fogo que há dentro da minha alma jamais se apagará. Cadê os Policarpos? Nós participamos de um grupo no WhatsApp só de fundadores de comunidade. E aí esses dias, grupo de WhatsApp, sabe como é que é, né? Todo mundo fala: eu vou. Sabe aquela coisa, se você fica 5 minutos sem ver, você não consegue mais acompanhar a conversa. E o grupo dos fundadores de comunidade estava tudo assim: eu vou, eu também vou, vai ser do fogo. Eu falei: gente, onde esse povo vai? Mas é fundador, né? Eu falei: vou também. Aí eu peguei, liguei pro Hugo, falei assim: Hugo, onde vocês vão? Ele: excursão. Eu falei: tô dentraço, tô dentro. Ele falou assim: excursão muito louca. Eu falei: já vou. Desliguei o telefone. Aí pensei: excursão por onde? Liguei de volta e falei: onde que é? Ele falou assim: vamos viajar. Viajar para onde? Isso, para a Síria, os países onde estão matando os cristãos. Eu falei assim: como é que é? Ele falou: vamos fazer excursão para lá. Eu falei: entenda uma coisa, nós somos cristãos. Ele falou: nós vamos lá falar de Jesus e de Nossa Senhora. Eu falei: piorou. Não tem nada que meter Nossa Senhora nisso não, filho. Ele falou assim: vamos? Eu falei: Hugo, você não está entendendo. O povo lá não tem revolvinho não, filho. Os caras lá tem metralhador alemão de Israel, estraçalho ladrão que nem papel. Eu falei: velho, os caras lá matam. Aí ele disse assim: vamos? Eu falei: você não está entendendo, se eu for lá e morrer, a minha mãe me mata. Me mata. Vocês têm que conhecer a dona Cristina. Acha? Eu falei assim: Hugo, mas por quê? Por que ir lá? Ele disse assim: Gil, é que viver para nós é Cristo, morrer para nós é ganho, é lucro. Comecei a chorar. Ele falou assim: Gil, vamos dar vida. Já não é nós mesmo que vive, é Ele que vive. Aí ele falou assim: mas para te consolar, nós vamos armados. Eu falei: armado eu gostei, meu passado me condena. Eu falei: vamos embora? Aí ele disse assim: não, mas a arma que nós vamos é de fogo, mas não é igual a deles. Eu falei: como assim? Eles falaram assim: Gil, eles vêm com metralhadora e nós vamos armados com o Santo Rosário da Imaculada. Nós vamos adorar agora, nós vamos rezar.
E daqui a pouquinho nós vamos ter uma adoração aqui. E eu queria convidar você a fazer uma coisa comigo. Adorar com tudo que você tem. Não. Sabe quando você somente adora porque você quer dar a vida? Você quer dar a vida. Eu entendi que eu quero dar a vida pelo Evangelho. Só que é fácil. É fácil dar a vida, gente? É fácil dar a vida? Ei, Santa Teresa de Calcutá, ela diz assim, que é fácil dar a vida. O difícil é não pedir a vida de volta. Porque tem um monte de gente aqui que começou na igreja no fogo e hoje é uma mornidão que só. É verdade ou não é? Quando você entrou na igreja, você rezava o terço e agora é uma luta. É verdade ou não é? Que quando você entrou, lembra quando você converteu? Lembra quando você conheceu Jesus? Lembra? Naquele dia que você chorou, você falou, aquela lágrima saiu do olho, né? A lágrima saiu assim, foi pro nariz, foi pra boca, você levantou o braço e falou, eu acho que eu estou me convertendo. Lembra disso? Você voltou para sua casa como? Louco por Jesus. E como você está hoje? Você voltou falando assim, a partir de hoje eu não escuto mais música secular. E agora você fala, não me contamina. Você voltou para sua casa dizendo, eu não vou mais fumar, cheirar. Como você está hoje? Você voltou para sua casa falando, nessa boca não entra mais uma gota de álcool. E agora? Eu não vou mais em balada nenhuma. Agora eu só vou para a missa. Como você está agora? Gil, a partir de hoje, para namorar comigo, só rezando. Quando entrou na igreja era assim. Agora, você sabe como você está. Você lutava quando você rezava. Você lutava para não cair na masturbação, na pornografia. Você lutava para não transar com seu namorado, com a sua namorada e esperar. Gente, eu sei que é difícil. Um menino esse dia no Rio me perguntou assim se eu não sinto vontade. Ele falou assim, Gil, você não sente vontade com a sua namorada? Eu falei, o que você acha? Ele, não sei, você é pregador? Eu falei, e daí? Sou gente. Mas eu resolvi rezar. Porque eu amo a minha namorada. Mas aprendo uma coisa. Eu amo muito mais a Jesus. Muito mais a Deus. E você? Não precisa rezar, né, gente? Sim ou não? Fala pro seu irmão, você precisa ser um homem de oração. Vamos rezar um pouquinho? Fica de pé aí para nós rezar. O que nós vamos cantar? Levanta suas duas mãos. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Coloca as suas duas mãos erguidas agora. Feche seus olhos. Entrega tudo para Deus, o seu pecado. Entrega a depressão. Entrega para Ele e diga assim, Senhor, muitas e muitas vezes eu tenho pensado até mesmo no suicídio. Senhor, eu não tenho me sentido amado. Senhor, as minhas esperanças foram destruídas. Senhor, eu tive relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Eu me entreguei para pessoas que destruíram a minha vida. Eu fui usado, eu fui abusada. Senhor, eu fui machucado. Senhor, o meu casamento está em ruínas. Senhor, o adultério chegou na minha casa. O câncer bateu na minha casa. Diga para Ele, apresenta para Ele agora, vai. Diga para Ele, meu irmão. Ore agora com verdade. Ore agora com verdade. Diga para Ele das suas dores, das suas lágrimas. Diga para Ele que você não aguenta mais. Diga para Ele que você está sofrendo. Diga para Ele. Fala, Senhor, está doendo. Senhor, está doendo. Está doendo, Jesus. Eu perdi
pessoas que eu amo. Senhor, tudo parece que acabou, mas ei, escuta uma boa notícia: não é o fim, não acabou. Continua firme, continue a orar, continue a orar, continue a sua oração, a sua lágrima tem movimentado o céu. Pega suas duas mãos agora, diga comigo: Senhor Jesus, eu descobri a alegria de ser muito mais do que ter. Com as suas duas mãos erguidas, canta essa canção. Canta essa canção. Oh.